26. A habitação. As cortinas e os estofos, farás a habitação com 10 cortinas de linho fino retorcido, púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim. Tu as farás com querubins bordados. O comprimento de cada cortina será de 28 covados e a largura de 4 covados, e todas as cortinas terão o mesmo tamanho. 5 das cortinas estarão unidas uma com outra, e as outras 5 cortinas também estarão unidas uma com outra. Farás laços de púrpura violeta na franja da primeira cortina que está na extremidade do conjunto, e farás o mesmo na franja da cortina que está na extremidade do segundo conjunto. Farás 50 laçadas na primeira cortina e 50 laçadas na extremidade da cortina que está no segundo conjunto. As laçadas se corresponderão mutuamente. Farás também 50 colchetes de ouro e unirás as cortinas uma com a outra por meio de colchetes, de modo que a habitação venha a ser um todo. Farás cortinas de pelo de cabra. Como tenda que esteja sobre a habitação, farás 11 delas. O comprimento de cada cortina será de 30 covados, e sua largura de 4 covados. As 11 cortinas terão a mesma medida. Unirás 5 cortinas em uma peça e 6 cortinas em outra, e dobrarás a 6ª cortina sobre a parte anterior da tenda. Farás 50 laçadas na franja da primeira cortina, na extremidade do primeiro conjunto, e outras 50 laçadas na franja da cortina do segundo conjunto. Farás assim também 50 colchetes de bronze e introduzirás os colchetes nas laçadas, para unir a tenda, que assim formará um todo. A parte que restar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobrar, penderá na parte posterior da habitação. O covado que sobrar de um lado e o covado que sobrar do outro lado, ao longo das cortinas da tenda, penderá dos 2 lados da habitação, de cá e de lá, para cobri-la. Farás para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma cobertura de couro fino por cima. A armação, farás também para a habitação tábuas de madeira de acácia, que serão colocadas verticalmente. Cada tábua terá 10 covados de comprimento e 1 covado e meio de largura. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro, assim farás com todas as tábuas da habitação. Disporás as tábuas para a habitação, 20 tábuas para o lado do Negueb, para o sul. Farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua, para os seus 2 encaixes. No outro lado da habitação, do lado do norte, haverá 20 tábuas e as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Para o fundo da habitação, do lado do mar, farás 6 tábuas, e farás outras 2 tábuas para os cantos do fundo da habitação. Estarão unidas pela parte de baixo, e ficarão unidas até a parte de cima, na altura da primeira argola, assim. Se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Serão, pois, 8 tábuas com nas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e luas debaixo de outra tábua. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado da habitação, 5 para as tábuas do outro lado da habitação, e igualmente 5 travessas para as tábuas do lado posterior da habitação, do lado do mar. A travessa central esteja na metade das tábuas, atravessando-as de um extremo ao outro. Cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas. E cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás a habitação segundo o modelo que te foi mostrado na montanha. O véu, farás também um véu de púrpura violeta e escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Farás nele um bordado com figuras de querubins. Tu o colocarás sobre 4 colunas de acácia recobertas de ouro, munidas de ganchos de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá, para dentro do véu, a arca do testemunho. O véu vos servirá de separação entre o santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. A mesa, porém, a porás fora do véu,
e o candelabro frente a ela, no lado sul da habitação, a mesa, ao contrário, a porás no lado norte. Farás também, para a entrada da tenda, uma cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido, obra de bordador. Para esta cortina farás 5 colunas de acácia, que recobrirás de ouro, com os seus ganchos também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. 27 O altar dos holocaustos, farás o altar de madeira de acácia, com 5 covados de comprimento e 5 covados de largura. O altar será quadrado, a sua altura será de 3 covados. Dos 4 lados farás levantar chifres, que formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a gordura incinerada, e pás, bacias para a aspersão, garfos e braseiros. Farás todos esses acessórios de bronze. Far-lhe-ás também uma gralha de bronze em forma de rede, e farás 4 argolas de bronze nos 4 cantos da gralha, e as porás sob o rebordo do altar, embaixo, de maneira que ela chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se enfiarão nas argolas, de modo que os varais estejam dos 2 lados do altar, quando for transportado. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado na montanha, assim o farás. O átrio, e farás também o átrio da habitação. Para o lado do Negueb, do lado do sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido. O comprimento delas será de 100 covados, para o primeiro lado. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze, os ganchos das colunas e suas vergas serão de prata. Do mesmo modo, para o lado norte, as cortinas terão 100 covados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas serão de prata. A largura do átrio, do lado do mar, será de 50 covados de cortinas, com as suas 10 colunas e com as suas 10 bases. A largura do átrio, do seu lado leste, a oriente, será de 50 covados. 15 covados de cortinas para um lado da entrada, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases, e 15 covados de cortinas para o outro lado da entrada, com as suas 3 colunas e as suas 3 bases. Na entrada do átrio haverá um véu adamascado de 20 covados, de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata, os seus ganchos serão de prata, e as suas bases de bronze. O comprimento do átrio será de 100 covados, sua largura de 50 covados e a sua altura de 5 covados. Todas as cortinas serão de linho fino retorcido, e as suas bases, de bronze. Todos os acessórios para o serviço geral da habitação, todas as suas estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O azeite para o candelabro. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas para o candelabro, para que haja uma lâmpada continuamente acesa. Arão e os seus filhos colocarão esta lâmpada na tenda da reunião, fora do véu que está diante do testemunho, para que ela queime desde a tarde até amanhã perante Yahweh. É um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. 28 As vestimentas dos sacerdotes farás aproximar de ti, dentre os filhos de Israel, Arão teu irmão e os seus filhos com ele, para que sejam meus sacerdotes, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. Farás para Arão, teu irmão, vestimentas sagradas para esplendor e ornamento. Dirás a todas as pessoas hábeis, a quem enchi de espírito de sabedoria, que façam vestimentas para Arão, para consagrá-lo ao exercício do meu sacerdócio. Eis as vestimentas que farão: um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinto. Farão vestimentas sagradas para o teu irmão Arão e para os seus filhos, a fim de que exerçam o meu sacerdócio. Empregarão ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino. O éfode, farão o éfode bordado de ouro,
púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. 2 ombreiras nele serão fixadas, ele aí será fixado por suas 2 extremidades. O cinto que está por cima dele para sustentá-lo, formando uma só peça com ele, será do mesmo trabalho: ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ónix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes em uma e os outros 6 na outra, por ordem de nascimento. Como faz quem trabalha a pedra para a incisão de um selo, gravarás nas 2 pedras os nomes dos filhos de Israel. Engastadas com ouro ao redor as farás. Porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, como um memorial para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre os ombros à presença de Yahweh, para memória. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão, e fixarás as correntes assim trançadas nos engastes. O peitoral, farás o peitoral do julgamento. Tu o farás bordado como o éfode, de ouro, púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Colocarás nele engastes de pedras dispostas em 4 filas, uma sardonica, um topázio e uma esmeralda na primeira fileira, na segunda, um carbúnculo, uma safira e um diamante. A terceira fileira será de jacinto, ágata e ametista, na quarta fileira, berilo, ónix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras corresponderão aos nomes dos filhos de Israel, 12, como os seus nomes, estarão gravadas como os selos, cada uma com o seu nome segundo as 12 tribos. Farás para o peitoral correntes trançadas como um cordão, de ouro puro, e farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e as porás nas extremidades do peitoral. Passarás as 2 correntes de ouro pelas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixarás as 2 pontas das correntes nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do éfode, na sua parte dianteira. Farás 2 argolas de ouro e as porás nas 2 pontas do peitoral, na sua orla interior, junto ao éfode. Farás igualmente 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras do éfode, na sua parte inferior dianteira, perto de sua juntura sobre o cinto do éfode. Prender-se ao peitoral, através de suas argolas, às argolas do éfode, com um cordão de púrpura violeta, para que ele fique por cima do cinto do éfode e não possa desprender-se do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do julgamento, sobre o coração, quando entrar no santuário, para memória diante de Yahweh, continuamente. Porás também no peitoral do julgamento o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar na presença de Yahweh, e Arão levará sobre seu coração o julgamento dos filhos de Israel diante de Yahweh, continuamente. O manto, farás o manto do éfode todo de púrpura violeta. No meio dele haverá uma abertura para a cabeça, essa abertura será debruada como a abertura de um colete, para que não se rompa. Ao redor da sua orla inferior porás romãs de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, e linho fino retorcido, e entre elas, em todo o redor, campainhas de ouro. Haverá em toda a orla do manto uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Arão o vestirá para oficiar para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante de Yahweh, ou quando sair, e assim não morra. O sinal da consagração, farás uma flor de ouro puro, na qual gravarás, como se gravam os selos, consagrado a Yahweh. Atá-la-ás com um cordão de púrpura violeta, de maneira que esteja sobre o turbante, deverá estar na sua parte dianteira. Ela estará sobre a fronte de Arão, e Arão carregará a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrarão em todas as suas santas ofrendas. Estará continuamente sobre a sua fronte, para obter para eles favor diante de Yahweh. Serás uma túnica de linho fino, farás um turbante de linho fino e um cinto com trabalho de bordador. Vestimentas dos sacerdotes, para os filhos de Arão farás túnicas e cintos. Lhes também barretes para esplendor e ornamento.
E com isso vestirás a Arão, teu irmão, bem como a seus filhos. Depois os ungirás, dar-lhes-ás a investidura e os consagrarás para que exerçam o meu sacerdócio. Faz-lhes também calções de linho para cobrir a sua nudez, irão da cintura às coxas. Arão e seus filhos os vestirão quando entrarem na tenda da reunião, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, a fim de não incorrerem em pecado e não morrerem. Isto será um decreto perpétuo para Arão e para a sua posteridade depois dele. 29 Consagração de Arão e de seus filhos. Preparação. Eis o que farás com eles para consagrá-los ao meu sacerdócio. Tomarás um bezerro e 2 carneiros sem mancha, pães ázimos, bolos ázimos, amassados com azeite, obreias ázimas untadas com azeite. Com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto e nos cestos os trarás também o bezerro e os 2 carneiros. Purificação, investidura e unção. Farás a Arão e os seus filhos se aproximarem da entrada da tenda da reunião e os lavarás com água. Tomarás as vestimentas e porás em Arão a túnica, o manto, o éfode e o peitoral, e o cingirás com o cinto do éfode. Pôr-lhe-ás o turbante na cabeça, e sobre o turbante o sinal da santa consagração. Tomarás do óleo da unção e, derramando-o sobre a cabeça dele, o ungirás. Do mesmo modo, farás se aproximarem os seus filhos e os revestirás túnicas, e os cingirás com o cinto e lhes porás os barretes. O sacerdócio lhes pertencerá então por um decreto perpétuo. Assim farás a investidura de Arão e de seus filhos. Oferendas. Farás o bezerro chegar diante da tenda da reunião, e Arão e seus filhos porão a mão sobre a cabeça do bezerro. Imolarás o bezerro diante de Yahweh, na entrada da tenda da reunião. Tomarás parir. Do sangue do bezerro e com o dedo porás sobre os chifres do altar, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e farás subir o seu suave odor sobre o altar. Mas queimarás fora do acampamento a carne do bezerro, juntamente com o pelo excremento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás depois um dos carneiros. E Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele e imolarás o carneiro. Tomarás o seu sangue e o jogarás sobre o altar, todo ao redor. Partirás o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, tu as porás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim, queimarás todo o carneiro, fazendo subir a sua fumaça sobre o altar. É um holocausto para Yahweh. É um perfume de suave odor, uma oferta queimada para Yahweh. Tomarás depois o segundo carneiro, e Arão com seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele e imolarás o carneiro. Tomarás um pouco de seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, sobre o polegar das suas mãos direitas, como também sobre o polegar dos seus pés direitos. O restante do sangue, tu o jogarás sobre o altar, todo ao redor. Tomarás então do sangue que está sobre o altar, e do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão e suas vestimentas, e sobre seus filhos e as vestimentas dos seus filhos. Assim eles serão consagrados, ele e as suas vestimentas, assim como os seus filhos e as suas vestimentas. A investidura dos sacerdotes. Depois tomarás, do carneiro, a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está nele, e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás também um pão, um bolo untado no azeite e uma obreia do cesto dos pães ázimos que está diante de Yahweh. Porás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e dos seus filhos, e farás o gesto de apresentação diante de Yahweh. Em seguida, os tomarás de suas mãos e os farás subir em fumaça sobre o altar, sobre o holocausto, em suave odor diante de Yahweh. É uma oferta queimada para Yahweh. Tomarás o peito do carneiro da investidura de Arão e farás com ele o gesto de apresentação diante de Yahweh. E essa será a tua porção. Consagrarás o peito que foi apresentado, e a coxa da porção que foi tirada, o que se tirou do carneiro da investidura, que é de Arão e de seus filhos.
Isto será, segundo um decreto perpétuo, o que Arão e seus filhos receberão dos filhos de Israel, porque é uma apresentação a Yahweh, feita pelos filhos de Israel sobre os seus sacrifícios de comunhão, é uma apresentação para Yahweh. As vestimentas sagradas de Arão passarão depois dele para os seus filhos, que as vestirão quando da sua unção e da sua investidura. Durante 7 dias ele as vestirá, aquele dentre os filhos de Arão que for sacerdote depois dele e que entrar na tenda da reunião para servir no santuário. Refeição sagrada: tomarás depois o carneiro da investidura e farás cozinhar a sua carne num lugar sagrado. Arão e os seus filhos comerão da carne do carneiro e do pão que está no cesto, à entrada da tenda da reunião. Comerão do que serviu para fazer a expiação por eles, quando da sua investidura e consagração. Nenhum profano comerá disso, porque são coisas sagradas. Se ficar para o dia seguinte parte da carne do sacrifício de investidura ou dos pães, a queimarás ao fogo, não se comerá, porque é coisa sagrada. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo o que te ordenei. 7 dias durará o rito da investidura deles. A consagração do altar dos holocaustos: cada dia oferecerás também um bezerro em sacrifício pelo pecado, em expiação. Oferecerás pelo altar um sacrifício pelo pecado, quando fizeres por ele a expiação, e o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás a expiação pelo altar, e o consagrarás, assim, o altar será santíssimo, e tudo o que o tocar será santificado. Holocausto cotidiano: eis o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros machos de 1 ano, cada dia, e de modo perpétuo. Oferecerás um desses cordeiros pela manhã e o outro ao crepúsculo. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de 1 efá de flor de farinha amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite, de olivas amassadas, e para libação a 4ª parte de 1 hin de vinho. Oferecerás o segundo cordeiro ao crepúsculo. Tu o oferecerás com uma oblação e uma libação semelhante à da manhã, em suave odor, em oferenda queimada para Yahweh. Este será o holocausto perpétuo por todas as vossas gerações, à entrada da tenda da reunião, diante de Yahweh, onde me comunicarei convosco, para falar contigo. Ali virei-me encontrar com os filhos de Israel, e o lugar ficará santificado por minha glória. Santificarei a tenda da reunião e o altar. Consagrarei também Arão e os seus filhos para que exerçam o meu sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E eles conhecerão que eu sou Yahweh, o seu Deus, que os fez sair do país do Egito para habitar no meio deles, eu, Yahweh, o seu Deus. 30 O altar dos perfumes: farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um covado de comprimento e um de largura, será quadrado, e terá a altura de 2,5 covados. Os chifres formarão uma só peça com ele. Cobrirás de ouro por a sua parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma moldura de ouro ao redor. Far-lhe-ás 2 argolas de ouro debaixo da moldura, de ambos os lados as farás. Nelas se enfiarão os varais para se levar o altar. Farás os varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me encontrarei contigo. Arão fará fumegar sobre ele o incenso aromático, cada manhã, quando preparar as lâmpadas, ele o fará fumegar. Quando Arão acender as lâmpadas, ao crepúsculo, o fará fumegar. Será um incenso perpétuo diante de Yahweh, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso profano, nem holocausto, nem oblação, nem derramareis sobre ele nenhuma libação. 1 vez no ano. Arão realizará sobre os chifres do altar o rito da expiação, com o sangue do sacrifício pelo pecado, no dia da expiação. 1 vez por ano, ele fará a expiação por si, pelas vossas gerastes. Está consagrado de modo especial a Yahweh. O tributo para o culto: Yahweh falou a Moisés, dizendo: quando fizeres o recenseamento dos filhos de Israel,
Cada um pagará a Yahweh um resgate por sua pessoa, para que não haja entre eles nenhuma praga, quando os recenseares. Todo o que estiver submetido ao recenseamento dará meio ciclo, na base do ciclo do santuário, 20 geras por ciclo. Esse meio ciclo é o seu tributo a Yahweh. Todo o que estiver sujeito ao recenseamento, de 20 anos para cima, dará o tributo a Yahweh. O rico não dará mais e o pobre não dará menos do que meio ciclo, ao pagar o tributo a Yahweh em resgate por vossas pessoas. Tomarás o dinheiro do resgate dos filhos de Israel e o entregarás para o serviço da tenda da reunião. Ele será para os filhos de Israel um memorial diante de Yahweh, para o resgate de vossas pessoas. A bacia. Yahweh falou a Moisés, dizendo: farás uma bacia de bronze, com a base também de bronze, para as abluções. Colocá-las entre a tenda da reunião e o altar, e a encherás de água, com a qual Arão e os seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da reunião, lavar-se-á com água, para que não morram, e também quando se aproximarem do altar para oficiar, para fazer fumegar uma oferenda queimada para Yahweh. Lavarão as mãos e os pés, e não morrerão. Isto será um decreto perpétuo para ele e para a sua descendência, de geração em geração. O óleo da unção. Yahweh falou a Moisés, dizendo: quanto a ti, procura bálsamo de primeira qualidade, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250, de cinamomo balsâmico, e outro 250 de cálamo balsâmico, 500 ciclos de cássia, segundo o peso do ciclo do santuário, e um hin de azeite de oliveira. Com tudo isso farás um óleo para a unção sagrada, um perfume aromático, trabalho de perfumista. Será o óleo para a unção sagrada. Com ele ungirás a tenda da reunião e a arca do testemunho, a mesa com todos os seus acessórios, o candelabro com todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos com todos os seus acessórios, e a bacia com a sua base. Consagrarás essas coisas e serão muito santas, quem as tocar ficará santificado. Ungirás também a Arão e a seus filhos e os consagrarás para que exerçam o sacerdócio em minha honra. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: isto será para vós e para as vossas gerações um óleo de unção sagrada. Não será derramado sobre o corpo de nenhum homem, quanto à sua composição, não fareis outro semelhante a ele. Isto é coisa sagrada para vós. Quem fizer um outro parecido e colocá-lo sobre um profano, será retirado do seu povo. O perfume. Yahweh disse a Moisés: procura aromas, estoraque, craveiro e gálbano, aromas e incenso puro, cada um em quantidade igual. Com eles farás um perfume, uma composição aromática, obra de perfumista, misturando com sal puro e santo. Pulverizarás uma parte dele e a colocarás diante do testemunho, na tenda da reunião, onde me encontro contigo, e será para vós uma coisa muito santa. Não fareis para vós nenhum perfume de composição semelhante à que deves fazer. Será para vós coisa santa, consagrada a Yahweh. Quem fizer um como este, para o cheirar, será retirado do seu povo.